Daí, pessoal, mais uma resolução. O resultado de uma partida de futebol foi 3-2. A probabilidade de que o time vencedor tenha marcado os 2 primeiros gols é... Então, olha só. O time vencedor, logicamente, é aquele time que fez 3 gols, né? Então, vou pensar assim, ó. Aqui eu tenho uma partida de futebol entre dois times, tá? A e B. A vezes B, sendo que o placar foi de 3-2. Então significa que o A fez 3 gols e o B fez 5 gols. Então no resultado final eu tenho aí 5 gols, 3 do A e 2 do B. Na realidade eu tenho o quê? Eu tenho o A fazendo 3 gols, então vou representar assim, ó, A. Cada um Azinho desse é um gol do time A. E tenho BB. Então poderia ter sido assim, ó. O A faz o primeiro gol, então isso aqui significa 1-0. O A torna a fazer o segundo gol, e aí eu tenho, portanto, 2-0. O A torna a fazer mais um terceiro, e aí então eu tenho 3-0. Aí o B faz o quarto gol, seria 3-1. E aí o B desconta mais uma vez, e o placar finaliza com 3-2. Mas observa que eu poderia ter uma outra situação para final 3-2. Eu posso ter o A fazendo o primeiro gol, aí o B empata, o A faz o segundo, o A faz mais um, e aí depois o B faz o seu último gol. Então eu teria aqui, ó, 1-0, aí o B fazendo o gol, o placar fica 1-1. O A faz mais um gol, portanto 2-1. O A faz o terceiro, 3-1. E o B fazendo o segundo gol, e eu tenho o placar final 4-2. Então nota que na realidade os caminhos para chegar aqui no 4-2 depende do embaralhamento dessas letras aqui, ó. A, B, B, ou seja, eu tenho 3 A's e 2 B's. Então, olhando sobre esse aspecto, né, nesse formato, eu consigo perceber que na realidade o total de resultados aí possíveis, então o total de resultados possíveis a partir de 3 gols do A e 2 do B, na realidade decorre do embaralhamento dessas letras, ou seja, embaralhamento desses gols. Então eu tenho permutações com elementos repetidos, permutações de 5 gols, repetindo 3 deles e 2, como se fossem aí códigos ou anagramas. E aí, fazendo esse desenvolvimento, aplicando a fórmula, vou lembrar para ti aqui rapidinho a fórmula. Permutação com elementos repetidos, total de elementos N, com repetições A, B, C e assim por diante. Então no numerador vai o fatorial do total de elementos, e no denominador o fatorial das repetições. Então, fatorial de A, que multiplica fatorial de B, que multiplica fatorial de C e assim por diante. Então, essa é a expressão que define o número de permutações com repetição. Então, é o embaralhamento de elementos, sendo que existe aí repetição entre eles. É o que eu estou pensando aqui, ó. Eu vou embaralhar essas letras, ou seja, vou embaralhar esses gols, de forma que eu tenha 3 gols para um time A e 2 para B, ou seja, repete 3 e 2. Então, aplicando aí a definição, ou ainda a expressão que define o número de permutações com repetição, N fatorial em cima aqui, ó, é o total de elementos. Eu tenho 5 gols, 5 fatorial, e as repetições, 3 gols para um time e 2 para o outro. Fazendo aquele processo de simplificação, né? Vou abrir esse 5 aqui até igualar o maior de baixo, que é o 3. 5 vezes 4 vezes 3, aí eu seguro no 3. 3 fatorial, 2 fatorial. Faço aí o cancelamento, né, a simplificação do 3 fatorial com 3 fatorial. Sobra para mim aí, em cima, 5 vezes 4, 20, divide por 2 fatorial, que é 2. Ou simplifica aqui, ó. 4 com 2 também tanto faz, já que o fatorial de 2 é 2. Eu vou fazer o cálculo aqui normal. 5 vezes 4, 20. Divide por 2 fatorial. 2 fatorial é 2. E aí isso resulta 10. Bom, então o que é esse 10? Esse 10 é o total de caminhos possíveis, né? É o total de percursos que eu tenho
desde o 0-0 até chegar no 4-2. Então vou embaralhando os gols em todas as suas possibilidades até chegar nesse placar final 4-2. Então eu tenho 10 caminhos. Agora eu vou calcular as situações que são favoráveis. O que ele quer? Ele quer a probabilidade de que o time vencedor tenha feito os 2 primeiros gols. Então significa que eu vou partir do 2-0. Então aqui, ó, eu parti de 0-0 até 4-2. São todos os caminhos possíveis. Como eu quero que o time A, eu vou calcular a probabilidade de que o time A tenha feito os 2 primeiros gols, então eu vou partir de 2-0. Então pensa assim, ó, eu tenho A vezes B, o placar já está 2-0. Então aqui para o A está me faltando mais um gol. E para o B aqui está me faltando mais 2 gols. Então está me faltando aí 3 gols para fechar o placar. Bom, então como que eu processo? Vou usar o mesmo raciocínio. Permutação, total de gols que estão faltando, 1 mais 2, 3. Eu tenho 3 gols faltando. E aí está se repetindo o quê? 2 gols para o time B. Aqui no A é só 1, então não existe repetição. Só para o time B aqui que preciso de 2 gols para ele. Então 3 é o total, com repetição de 2. Aplicando isso na expressão que define a quantidade de permutações com repetição, eu tenho total aqui 3 em cima fatorial, e embaixo as repetições, que nesse caso só tem um elemento repetindo, na quantidade de 2. Abro esse 3 até o 2, 3 vezes 2, seguro aqui no 2 fatorial, cancelo. Aí eu tenho 3 situações. 3 situações onde eu tenho os caminhos possíveis desde 2-0 até 4-2. Lembrando que probabilidade se dá através da expressão ou através da sua definição. Probabilidade de um evento é o número de vezes que o evento acontece, né? O número que a gente coloca aí de forma informal, número de casos favoráveis sobre o total de resultados possíveis. Como nós vimos, os casos favoráveis são 3, de um total de 10. Então eu tenho aí 3 para 10. Sabemos todos, né, que 3 de 10 é o mesmo que 30 de 100. Ou ainda, isso é o mesmo que 30% alternativa C. Ok? Só para uma riqueza didática, para dar um complemento na resolução, eu vou te mostrar aqui, ó, essas 3 situações aqui a partir do 2-0. Então imagina, ó, eu já tenho 2-0. Então eu posso ter 2-0, 3-0, 3-1, 3-2, isso é um caminho, né? Eu posso ter 2-0, 2-1, 3-1, 3-2, e posso ter ainda 2-0, 2-1, 2-2, 3-2. Aí estão os 3 caminhos, ó, partindo do 2-0. Ok? Então esses 3 caminhos estão representados ou expressos através desse cálculo aí. Ok? Então ficamos por aqui. Espero que o vídeo tenha te ajudado nos seus estudos. Fica o meu forte abraço e até a próxima.